É sempre com este fundo musical que a gente inicia o culto a Deus, porque esse fundo musical nos chama, nos convida para a oração. Venha orar com a gente, mesmo que você não queira participar do culto, venha orar, ore um instantinho conosco aqui. Eu não sei a sua situação, não sei as suas necessidades, realmente não sei. Mas Deus conhece a necessidade de todo mundo. Deus sabe do que você precisa. O que você precisa? Deus sabe. É que às vezes a gente precisa de coisas que não precisamos. Então, a gente precisa ser corrigido, né? E a correção de Deus, ela vem de muitas maneiras. Às vezes, simplesmente não fazendo, não realizando aquilo que a gente quer. E às vezes vem de maneira mais severa. Às vezes a correção de Deus vem como correção mesmo. Mas a oração serve sempre, indubitavelmente, para que a gente conheça a vontade de Deus. É claro que você pode pedir o que você quiser. É óbvio. E Jesus deixa claro isso para a gente. Quando ele diz assim que as pessoas pedem e não recebem, porque não sabem pedir. O que ele está dizendo? Pedem fora daquilo que é a vontade de Deus. Então, nós que somos pessoas racionais, quer dizer, pensamos, entendemos que através da oração nós vamos descobrir a vontade de Deus. Olha, como a coisa é simples. Não tem confusão, é simples. A gente é que confunde. Pai querido, Deus eterno e todo-poderoso, nós nos juntamos aqui mais uma vez, iniciando mais uma semana, mais um mês, te agradecendo por esse dia, pelo mês que passou, pelo mês que se inicia, te agradecendo, Senhor, porque todos os dias são dias de aprender, né? E todos os dias também são dias da gente se envergonhar pelos outros. Se envergonhar pelos outros, Senhor. Mas nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a graça do entendimento, a graça da compreensão e a graça de termos a capacidade de sentirmos vergonha pelos outros. Somos gratos, Senhor. Estamos aos teus pés para cultuar o Senhor. E não há como cultuar o Senhor se não tivermos amor ao próximo. E o próximo, é claro, não são só as pessoas que a gente conhece, as pessoas da nossa família, aí é muito fácil, né? O próximo, às vezes, e na grande maioria das vezes, são aquelas pessoas de quem a gente sente vergonha hoje. Cristo também. Ele não usa esta palavra na Bíblia. Não sei nem se essa palavra era comum. Aliás, não sei nem se no hebraico ou aramaico existe essa palavra.
Preciso verificar. Mas, Senhor, te agradecemos por tudo. Te louvamos, te bendizemos, suplicamos que o Senhor fale conosco através da tua palavra, através da mensagem, e que o Senhor, na sua infinita graça e sabedoria, fale conosco e receba o nosso culto racional. Não é culto emocional. Não é culto emocional. É culto racional. Sabemos exatamente o que estamos fazendo e para quem estamos fazendo. E esse quem é o Senhor. Esta é a oração que eu coloco aos teus pés no nome do Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, aquele que virá nos buscar, mais dia menos dia. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, vamos que vamos, né? Firmes. Hoje nós vamos falar da clareza das letras. Clareza para alguns, dificuldade para outros, né? A Bíblia trata muito isso, que determinadas coisas servem para edificar. E as mesmas coisas que servem para edificar para uns, servem para que outros tropecem e caiam. Né? É o caso de Jesus, por exemplo. Jesus é a pedra angular. Nós, pela graça, compaixão e misericórdia, temos nesta pedra edificação. Outros tropeçam nessa pedra. Para outros, Jesus é pedra de tropeço. Não é isso? Então, as letras são claras. O homem é que não entende. O homem é que, né, vai por caminhos sinuosos. E uma das queixas mais comuns que a gente tem conhecimento é da interpretação diferente da Bíblia. Cada um interpreta a palavra de Deus de um jeito, né? E daí essas interpretações levam a conclusões diferentes quando se lê a Bíblia Sagrada. Porque se eu interpreto de um jeito, você interpreta do outro, o outro do outro, né? Vira um balaio de gato, que é o que está hoje, aliás. Balaio de gato. Porque muita gente chega à conclusão própria quando lê a Bíblia. Não há um consenso. E aí surgem, amados irmãos e queridas irmãs, as divergências. O que eu quero dizer para vocês é que a gente precisa dar uma pensadinha na vida. Eu quero convidar você que um pingo é letra, aqueles que infelizmente não posso fazer nada. Mas um pingo é letra. Quando a gente nasce, lá bebezinho,
lindo, maravilhoso, cheirosinho, não é? Aquela carinha de joelho, e depois, bom. A gente nasce completamente ignorante. Bebê é ignorante de tudo, né? A gente nasce ignorante na condição de não saber as coisas, não saber absolutamente nada. O bebezinho nasce com os sentidos que ele vai desenvolvendo: tato, olfato, paladar, audição, visão, né? Isso vai melhorando com o passar do tempo, mas já nasce com isso. Mas ninguém nasce sabendo, nasce completamente ignorante. E a gente nasce com os instintos. Todo mundo nasce com instinto de proteção, preservação. Todo mundo nasce. E a gente passa algum tempo aqui na Terra. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Uns partem mais cedo, outros mais tarde. O que não é possível, e cada um dá conta disso depois que parte, você vai dar conta, eu vou dar conta também disso depois que eu partir, depois que você partir, é quando a pessoa parte na ignorância. Nasceu ignorante, se desenvolveu fisicamente, mentalmente não se desenvolveu, continuou na ignorância. O tempo de vida que o nosso Senhor nos dá aqui serve também para a gente ir afastando de cada um de nós a ignorância e irmos nos aproximando através de cada aprendizado da verdade em todos os aspectos da vida, principalmente da verdade absoluta, que mesmo sendo verdade absoluta, é contestada por muita gente. Jesus diz: eu sou a verdade. Então ele é a verdade absoluta. E muita gente no mundo todo rejeita a verdade absoluta. Então o nosso tempo de vida aqui é para a gente ir aprendendo, crescendo na sabedoria. Então eu quero dizer para você, não desperdice o seu tempo, porque você vai ser cobrado, se acredite ou não, isso é um problema de cada um, não acreditar, mas você, eu, nós seremos cobrados pelo tempo de vida que o Senhor nos deu, e por não termos extirpado da nossa vida a ignorância. Não é cabível a gente passar pela vida e continuar nas trevas da ignorância. Não é cabível. E a Bíblia deixa isso claro para a gente, quando ela fala em crescer na graça e no conhecimento. O que arrebenta, explode com a ignorância? O conhecimento. Pronto. E
posse desta verdade, não é minha, é uma verdade bíblica. A gente precisa entender que a verdade é uma só. Não, mas ali tem um pouquinho de verdade, aqui tem um pouquinho de verdade. Quando a gente fala em denominação, é exatamente isso. Todas elas têm um pouquinho de verdade. Mas um pouquinho de verdade não é a verdade. Porque a verdade é absoluta, ela não é em pouquinho, em trechinhos. E eu quero trazer aqui para você nesta manhã um pouquinho de verdade. E você vai juntar com o pouquinho de verdade que você tem, e esse pouquinho, mas ele tem a verdade completa. Se eu disser assim para você, qual a região do nosso país, para um bom entendedor, um pinguinho é letra. Se eu disser para você, você sabe, provavelmente você saiba. Você tem conhecimento. Aonde está no Brasil a maior concentração das religiões espiritualistas? Você sabe onde está? Eu estou falando de região, não estou falando de estado. Um pingo é letra. A maior concentração das regiões espiritualistas está no norte e no nordeste. Isso não é informação minha, são dados do IBGE, do último censo. Norte e nordeste. Eu repito, porque às vezes tem pessoas que um pingo é letra. Aonde a verdade foi menos aplicada ontem? Em quais regiões do Brasil? As trevas, meus irmãos e minhas irmãs, sempre vão brigar contra a luz. Sempre. Só para você ter uma ideia, a cidade mais espiritualista do Brasil, olha, eu não estou usando o termo pejorativo, né? Eu estou usando até um termo bem, sabe, não é bem o termo correto, mas eu não achei outro. É esse aí, você entende, né? A cidade mais espiritualista do Brasil, onde a atração turística ou melhor, são os terreiros, é a cidade de Codó. Codó fica no Maranhão. Então, para quem ouviu tudo que a gente falou semana passada, para quem acompanha, para quem não fica preso à verdade de um grupo, a verdade de outro grupo, mas para quem sabe da verdade, né, já entendeu o que eu estou falando. Já sabe exatamente do que eu estou falando. As trevas sempre vão brigar contra a luz. E
eu quero saber como é que o cristão, né, o meu irmão, a minha irmã em Cristo, que frequenta a sua denominação, ou não, porque ser cristão não é frequentar uma denominação. Jesus não frequentava denominação nenhuma. Qual a denominação de Paulo? Qual era? Paulo era um desigrejado? Porque Paulo não tinha denominação. Paulo ora estava aqui, ora estava lá. Paulo chegou até a Espanha. Paulo era um desigrejado, então. Mas você que é cristão, talvez, né? Não sei, Jair, talvez, viu? Talvez. Não sei, Jair, pode ser. Não vou. Mas, enfim, você entendeu perfeitamente, né? Como o nosso país é um país difícil. Como o nosso país é um país com grandes diferenças, terríveis diferenças, principalmente diferenças culturais, né? Essas são sempre terríveis. Boas, mas terríveis. Então, depois que a gente expõe tudo isso, a gente entende aquilo que eu abordei com vocês semana passada, que um cristão, um homem, uma mulher, né, temente a Deus, salvo pela graça, não teria como votar, não teria como depositar o seu voto num candidato de esquerda. É um erro crasso de um cristão que faz ou fez isso. E não foram poucos que fizeram. Mas eu creio que por pura ignorância. Agora, vão ter que dar conta dessa ignorância. Vão ter que dar conta. Porque em todos os... O cristianismo também, ele tem alguns ramos, né? Algumas ramificações. E nessas ramificações, a Bíblia é tratada segundo essas ramificações, não segundo a sua origem. Deus fez o homem à sua imagem com liberdade de escolha. Deus ontem não foi na sua mão lá, na urna, apertar os botãozinhos, não. Foi você que fez. E a tendência do homem, querido irmão e querida irmã, isso eu estou trazendo, né, juntando com a Bíblia. Eu estou tentando seguir aqui o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar do homem ser imagem e semelhança de Deus, o homem sempre se rebelou contra Deus. Olha,
vamos deixar claro, eu não estou dizendo que isso é Deus e isso daqui representa Deus e isso não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que às vezes nós temos que ser inteligentes ao ponto de escolher algo que não é perfeito, mas é mais perfeito do que aquilo que é totalmente imperfeito. Mas o homem sempre escolhe se rebelar contra Deus. Isso é desde o Éden. Isso é desde o Éden. Porque o pecado foi introduzido no mundo através de uma rebelião do homem. Né? Quando colocaram Jesus e Barrabás, quem escolheram? Olha, não há nenhum comparativo aqui, hein? Vamos deixar isso claro. Eu acho que eu não preciso falar isso, mas né? Sempre o homem escolhe o pior. Escolheram Barrabás, homicida, ladrão. Agora a mensagem bíblica é clara, amados irmãos e queridas irmãs, para aquelas pessoas que leem a Bíblia e procuram descobrir o significado daquilo que está escrito. O problema surge quando as pessoas levam para a Bíblia os seus preceitos e procuram adequar a Bíblia Sagrada às suas ideias preceituosas. E aí não é a Bíblia que falha, mas são as pessoas que querem forçar situações para que a Bíblia diga tudo aquilo que elas querem dizer. Então, a mensagem das letras é clara. Na Bíblia não tem erro de português, não tem erro de pontuação. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, que acho que eu nunca contei isso, mas eu me lembrei disso no sábado. Eu dei aula durante um bom tempo no curso de rádio do Senac. Dava aula de História do Rádio. E a última turma que eu dei aula, eu notei que a maioria das história do rádio, hein? Eu dava aula. Não era de locução, era da história do rádio. E eu notei que a maioria das pessoas não conseguiam ler. Se o gente ia ler um negócio, não seguia o que estava escrito, não lia com a pontuação que estava. E eu, numa aula de sábado de manhã, isso há muitos anos atrás, hein? Eu falei, pessoal, não é a minha matéria, né? Mas eu quero fazer um indicativo para vocês. Vocês precisam ler mais, porque é impossível alguém que vai trabalhar no rádio, na televisão, num estúdio de gravação, não saber ler. Nós temos que seguir aquilo que está escrito, né? Roteiro, texto, e entonar quando precisa. Então eu quero dar uma sugestão para vocês. Peguem a Bíblia
Mesmo que vocês não sejam cristãos, não importa. Leiam a Bíblia, porque a Bíblia é um livro com uma pontuação maravilhosa. Leiam para vocês, entonando os... Bom, indiquei a Bíblia porque eu acho mesmo, sempre tive essa posição, mesmo quando não tinha entregado minha vida para Jesus, eu sempre achei que ler a Bíblia era uma maneira ótima de aprender a ler. E pois não é que foram lá reclamar na direção que eu estava indicando a Bíblia. Isso, gente, há 40 anos atrás, eu acho 35 anos, não tenho certeza do tempo. E aí me chamaram lá, e na conversa eu falei, então eu estou me desligando, eu não vou mais dar aula. Porque a minha indicação foi porque eles mal sabiam ler. Mal sabem ler. Como é que uma pessoa que vai falar no rádio não sabe ler? E eles vão ler o quê? Leem a Bíblia, que vão aprender a ler. Se isso for mal interpretado e vocês estão me chamando aqui, vamos encerrar aqui. Enfim, perdi o meu emprego lá por ter mandado alguém ler a Bíblia. Alguém não, toda aquela turma, né? Porque a Bíblia é clara. As pessoas é que distorcem a Bíblia Sagrada. As pessoas é que querem adaptar a Bíblia às suas necessidades. E é por causa disso que existe esse caminhão de denominações. Você vê, né? As coisas mais absurdas. E alguns usam porque o grande culpado de pessoas que ainda não foram salvas, dentre outras culpas, são as denominações. O sujeito ouve falar que uma denominação você só pode ir de terno, aí o sujeito ouve falar na outra que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, não pode nada. Proíbem tudo. Outras liberam tudo, que até luta MMA tem. Outras, o sujeito entra lá, o sujeito tem uma formação, né? Isso aconteceu comigo, eu não estou aqui tocando trombeta, não é isso, mas eu estou falando as claras com vocês. Entra lá um sujeito com uma formação acadêmica, aí está o pastor lá falando tudo errado. O sujeito vai falar, poxa, o que eu vou aprender aqui? Nem falar ele sabe. Como é que ele vai entender o que está escrito? Ah, mas o Espírito Santo, para com esse negócio. Quando o sujeito é preguiçoso, não quer fazer nada, ele diz que o Espírito Santo inspira ele a fazer tudo. Aí ele faz essas barbaridades aí, que a gente ouve, que a gente vê, e que afasta as pessoas das igrejas. Eu sempre, quando a gente entra nesse assunto, eu questiono aqui, você vai num médico, o médico começa a falar tudo errado, que até você entende que está errado aquilo. O que você pensa? Mas da onde que esse sujeito se formou, caramba? Se nem falar ele sabe. Escrever já é um absurdo o jeito que os médicos escrevem, né? Eu até brinco às vezes, eu digo assim, não, faltou pouco para eu me formar médico. Eu só faltou aprender a escrever como médico. É uma brincadeira, é óbvio. Você não vai se tratar com esse médico, você vai num dentista, o sujeito fala tudo errado. Não, mas esse cara estudou aonde? Hã? Você vai num advogado,
Aí o advogado começa a falar, você cai fora. Agora, por que um pastor pode falar tudo errado? Ninguém está dizendo que é perfeito, não vai errar nunca. Não, todo mundo erra. O médico erra, o advogado erra, o dentista erra, o pastor erra. O que não pode, né, são as pessoas sem nenhum tipo de formação, não sabe, afasta. Exatamente, procura, aqui ó, eu ia chegar lá, mas você já colocou aí, Edgar, maravilha. Procura apresentar-te a Deus aprovado. O que é aprovado? Você é aprovado? Você se esforça? Ou você fica esperando? Porque se você ler direitinho aquela passagem que fala que o Espírito, você vai ver que o Espírito Santo te faz lembrar. Agora, como é que você pode lembrar de coisa que você não sabe? Então eu comecei tudo hoje aqui falando da vergonha. Obrigado, Edgar, de você ter colocado aí. Eu ia chegar ali porque eu abri falando da vergonha, né, que eu sinto pelos outros. Estou envergonhado. Estou envergonhado. Estou. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, de que você não pode ter motivo para dar motivo, não é que você não pode, é que você não pode ser o motivo da vergonha. Agora, sujeito que não sabe falar, não entende, né? Nós já vimos casos aqui, até que a própria televisão, que hoje apoia a vergonha nacional, deixa, um outro dia eu falo, mas apoia a vergonha nacional. Esta mesma televisão fez um estardalhaço quando um pastor lá leu errado Enéas e começou a catar outra mulher lá. Ele era casado e ele começou a sair com uma outra, porque ele leu lá, ele leu adultera por adulterar. Vocês se lembram disso? Está aí no Google. É só entrar. Então, as letras são claras, as palavras estão aí para a gente entender. A gente não... Uma grande parte desse país hoje está envergonhado. E o motivo desta vergonha são pessoas que se auto-intitulam cristãs. Não, porque eu sou cristão, porque eu sou daqui, porque eu sou dali, porque eu sou de não sei o quê. É motivo de vergonha. É isso aí mesmo, Oséias 3:1. Ele leu errado, ele não conseguiu ler certo. O repórter foi lá, mandou ele ler e leu errado de novo. Aí o repórter falou, mas tem um acento aí, uma coisa assim. Aí ficou com cara de pastel. Então a letra é clara. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que se mantém rebelde, sobre ele permanece a ira de Deus. Acabou. Acabou. Não adianta bater a perna. Pense.
repense. É assunto para os dias que se seguem aí. Vamos parar por aqui, né? Que Deus possa ter compaixão de nós, sabe? Que Deus não se envergonhe de nós, assim como nós hoje, assim como os cristãos, as pessoas de bem, as pessoas em prol da família. Família tradicional, né? É o único tipo de família que eu conheço. Eu não sei, existem outras hoje, mas a única família que eu conheço é marido, mulher e filhos. E podem ter agregados, é claro, mas a família constituída por Deus, quem é a favor disso não pode ficar com mimimi. Ah, mas eu creio em Jesus. Mas como que você crê em Jesus, né? E adota um outro tipo de família, por exemplo? Como é que você crê em Jesus e adota a multiplicidade de sexos? Porque hoje eu já não sei mais. O sujeito é homem, é mulher, ele é trans, ele é bi, ele é tri, ele é tanta coisa. Isso não é. Isso não é bíblico, isso não provém de Deus. Agora, pecados todos nós temos. Aquele que não tiver, atire a primeira pedra. Ninguém atirou pedra nenhuma, todo mundo murchou a orelha e foi cada um para a sua casa. Às vezes a discórdia nem está na aplicação, né? Porque quem não entende aplica errado, né? Se você não entende o que está escrito na Bíblia, você vai tomar o remédio erradamente. Lá está falando para você tomar antes do almoço, você não entende, você vai tomar na hora de dormir, né? É a aplicação da palavra de Deus que tem que ser alegria para o crente e não motivo de vergonha. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero louvar o Senhor, agradecer o Senhor por esse tempo, agradecer por esse culto que o Senhor nos permite prestar ao Senhor, falando da verdade, proclamando da clareza das letras. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe, Senhor, a nossa presença. Livra-nos, Senhor, da mentira, não vou pedir para o Senhor nos livrar da consequência das mentiras, porque livra-nos primeiro da mentira, Senhor. Se for da tua vontade, só se for da tua vontade, traga-nos de volta amanhã aqui para engrandecer e glorificar o Senhor. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.